que eu acho um barato isso, né? É que a gente que é velho de casa, o pessoal fala tanto desse, bom, quem tem contregum e tal, o, não vai vir o orixá, não vai vir o guia, não pode. Toda vez que entrava com 10 contregum, 50 troço, não sei o quê, não tem isso. O guia, quando tem que vir, ele vem. Isso daí tudo é uma coisa que é usada, é uma proteção, mas ela tem um simbolismo, principalmente para aqueles espíritos que não têm uma elevação moral, não têm um conhecimento daquilo. Então, aquela energia, para eles, assusta, os afasta, bloqueia. Mas para espíritos elevados, né, é igual quando a gente põe aquelas proteção em casa, né? A Umbanda faz muito isso. Você vai pôr lá a estrela, vai pôr os fios de conta. Eu mostrei para vocês quando a gente estava falando de hierarquia, né? Toda aquela proteção que é feita dentro da casa da Umbanda, né? As quartinhas que ficam lá quando vocês entram aqui na casa, vocês veem, fica lá a estrela do mar, com guias, com fio de contas, com espada de São Jorge. Aquilo é tudo proteção. Beleza, ótimo. São proteções. Proteções para espíritos ignorantes. Então, quando eles vão ver aquilo lá, eles veem uma energia ali tal que eles, opa, aqui eu não posso entrar, eles se afastam. Para espíritos que têm conhecimento e espíritos que têm moral, aquilo não é nada. Porque o importante é você. É o que você tem, é o seu pensamento. Porque o que atrai ou o que repulsa é o seu pensamento, aquilo que você faz, os seus atos, a sua atitude, a sua forma de viver. Isso é mais importante do que tudo isso, porque muitas das vezes a gente põe esse monte de proteção e vai para o boteco tomar cachaça e acha que está protegido. Opa, estou de contregum, já nem pode, né? Mas eu coloco, né? Porque assim nada vai me pegar. Né? Eu faço a besteira, mas ponho uma proteção. Então, era melhor não pôr proteção nenhuma e não fazer besteira, porque aí você está protegido. Então, a gente tem que tomar certos cuidados com isso daí. Perguntas? Então, vamos seguindo aqui. Instrumentos de trabalho. Quando as entidades que compõem as diferentes falanges estão incorporadas, elas se apresentam a aconselhar seus consulentes a realizar alguns rituais. Nestas ocasiões, utiliza-se dos 4 elementos básicos da natureza, ou seja, ar, terra, fogo e água. É por isso que muitas vezes essas entidades solicitam cigarros, bebidas, alimentos. Cada item pedido corresponde a determinados elementos naturais. Veja os exemplos: água e bebidas não alcoólicas servem para a cura, pois simbolizam a força, o remédio e o poder gerador. Bebidas alcoólicas pertence ao elemento fogo e permite transmutar as energias. Cachimbo, charuto ou cigarro une o fogo, a água, a terra e o ar, sintetizando assim os elementos de todas as linhas. Usa-se também fios de conta, pemba, velas, água, ervas, masca, que é aquele, né, chocalho dos índios, e os objetos que simbolizam os orixás e entidades, como a bengala, o cachimbo dos pretas e pretos velhos, o tridente de Exu, arco e flecha dos caboclos,
o Xaxará de Obaluaê e o balaio, que é o Abebé de Oxum, o balaio não, é Abânico, que é o negócio de abanar, espada de Ogum, chicote de boiadeiro, baralhos ciganos e muitos outros apetrechos pedidos pelos guias da Umbanda, todos usados para canalizar energias e auxiliar nos trabalhos espirituais e rituais. Então, quando a gente pensa que, né, Preto Velho fuma cachimbo porque fumava quando ele era entidade encarnada. Fuma cigarro de palha, pra, usa bebida alcoólica. Então, calma lá, tudo isso daí eles usam como uma forma de energia. Então, eles trabalham com essas energias e usam essas energias. É como ele está falando aqui. Pode ver que baiano, aqueles preto velho mesmo, alguns mentores, guias, eles dão passe em você baforando a fumaça do cigarro ou do charuto, que nem o caboclo. Por quê? Ele está baforando aquele troço na minha cara. Porque aquilo lá, como ele fala aqui, une fogo, água, terra e ar. Baforada, ar, fogo, porque está pegando fogo, terra, o fumo vem da terra. Então, ele une aquilo, aquelas energias, para ajudar a dispersar do corpo do consulente ou do perispírito dele miasmas, outras energias que estão ali, que estão constando ali e que ele tem que tirar. Ele vai manipular essas coisas, o ar, o fogo, a terra, através do charuto, da bebida, da água, e de outros apetrechos que às vezes eles trazem. Por exemplo, por que o boiadeiro fica passando o chicote em torno da pessoa, dá chicotada no chão? Esse cara é louco. Aquele ritual não é um ritual simples. Mais uma vez, nós estamos vendo um ritual simples deste lado. Do lado de lá, na espiritualidade, todo aquele gestual, toda aquela passagem, são energias contidas ali que ele está utilizando para promover uma limpeza, promover retirada, às vezes, de alguma coisa, ou trazer a energia que ele precisa para a melhora da saúde de alguém, fazer alguma coisa, tá? Então, eles trabalham com tudo isso. Então, a gente tem que tomar certo cuidado, que, inclusive, nós temos a mania, eu já vi isso, como eu falei, né, de muitos anos, a mania de começar a oferecer ao guia o que ele nem pediu. Então, ele não pediu nada daquilo, mas você acha que ele deve usar aquilo, deve tomar aquilo, então você traz para ele. Então, a pessoa, já vi baiano tomando uísque, água de coco com uísque, por quê? E ele toma. Poxa, mas sabe por que ele toma? Porque ele é um guia, e um guia não vai se opor ao que eles estão oferecendo, apesar dele não trabalhar com aquilo, não gostar daquilo, mas como ele é um guia e ele tem toda a paciência do mundo, ele vai até mesmo fazer uso daquilo. Então, pergunte ao guia o que ele usa, pergunte ao guia o que ele quer, com o que ele trabalha. Né? As pessoas vão... não, ele toma cerveja. Dá cerveja para ele. Dá cachaça. Ele toma... Não, ele toma a coisa lá, a que tem lá. Será que ele toma ou é o guia desculpa, o médium que quer tomar? Então, tudo dentro da Umbanda, ele tem um lado espiritual, um lado para o trabalho, para que eles possam manipular. Então, pergunte.
veja com que ele trabalha. Se ele trabalha com isso, com aquilo, aí sim, ofereçam a ele, tragam aquilo com que ele trabalha, né? Porque a gente tem a mania de ir oferecendo ou fazendo porque viu em outro, ou porque gosta, ou porque acha bacana. Então, bom, eu vou dar para ele tal coisa. Pô, ele trabalha com uma peninha na cabeça, mas eu quero dar um penacho de 3 metros. Pergunte ao guia. O guia vai saber. Aí sim ele vai trabalhar com aquilo que ele realmente usa, gosta, e aquilo que vai realmente surtir efeito, né? Que é o mais importante. E o último item aqui, diferença entre tenda e terreiro. A partir de 1904, começaram a surgir no Rio de Janeiro várias casas de umbanda denominadas de tendas. O termo tenda era utilizado para designar e distinguir a forma de culto adotado. Tenda era a casa de umbanda que era estabelecida em um sobrado, ou seja, no alto, pois era comum naquela época realizar sessões nesses lugares, como exemplo, tenda do Caboclo Mirim, tenda do Caboclo da Lua, tenda de Ogum Megê, e assim sucessivamente. Já o termo terreiro foi adotado para designar aquelas casas que eram estabelecidas no chão, daí serem classificadas de terreiro de umbanda. O terreiro foi muito mais difundido do que tendas, devido ao próprio espaço oferecido para o culto, e foi com esse tipo de associação religiosa que a Umbanda conquistou boa posição no país. Então, olha que interessante, né? Quando a gente não sabe, aí eu dou o nome de tenda, dou o nome de terreiro, mas nem sei o que é. Vou dando lá, achei bacana falar tenda de Umbanda, achei interessante falar terreiro de Umbanda, tal nome. Mas tem a diferença. Tenda é porque na época era feito em sobrados, né? Então, quando era sobrado, eles davam o nome de tenda. Quando era feito na base do solo, ou no chão mesmo, batido, né? Feito no campo, como a gente tem hoje, por exemplo, vai para cachoeira e tem aqueles montes de terreiros, por isso que chama terreiros, é na terra. Então tem essa diferença.